dia, GD. Estamos aqui mais uma vez para mais uma resenha. Muito prazer, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Davi Batista, sou game designer e aqui nesse espaço eu conto sobre minhas vivências dentro do game design e da vida. E hoje eu tô com um convidado muito especial, tô bem feliz que ele colou aqui hoje. A gente vai conversar bastante sobre game dev, sobre muita vivência. E é o seguinte, tô aqui com o Rafael Bastos, produtor da Dumativa. E fala aí, Bastos, pode se apresentar, o que você quiser contar pra gente. Muito prazer. Prazerzaço, obrigado pelo convite, Batista. Para mim é uma satisfação estar aqui falando um pouquinho de game dev. Tem tanto pouco espaço, né, que é sempre bom a gente trocar uma ideia. Eu trabalho na Domativa desde o início, sou um dos fundadores da empresa. E é isso, tô um maior tempão aí fazendo jogo, aprendendo e tentando sobreviver nesse mercado aí que muda muito, né? Total. Pô, irado demais. Só dando uma explicada aí pra galera que não conhece a Dumativa, inclusive recomendar uma pesquisada. Dumativa é um estúdio de games que fez A Lenda do Herói. Pra quem não conhece, recomendar uma pesquisada, muito legal. Tá fazendo Enigma do Medo e tá fazendo também o Razek, que é o jogo que eu trabalho. E um fato curioso aí pra quem tá ouvindo, não sei se tem mais alguém além de mim, mas quando eu tinha 12 anos, eu conheci o canal do 11 ou 12 anos, eu conheci o canal do Marcos Castro. E foi a época que ele tava soltando, né, a versão animada da Lenda do Herói, que ela, pra quem não conhece esse jogo, surgiu como uma versão animada e tal. E aí depois foi virar jogo, e eu pirei muito nisso. E aí é muito engraçado que agora, vários anos depois, mais de 10 anos, agora eu trabalho na Dumativa, conheço o Bastos. Tô pra conhecer o Marcos Castro também. E muito engraçado tudo isso, quem diria, né? Enfim, da hora demais, tô muito feliz de falar sobre isso. E, mano, vamos falar sobre a Dumativa, agora que eu puxei essa história minha. Eu queria, mano, saber mais, assim, tipo, você contar pra gente como que começou e, mano, como que se desenrolou esses projetos, o Lenda e o Enigma e tal. Cara, a história da Duma, ela é acho que a nossa vinda pro ramo de game dev, ela foi muito acidental, porque nunca foi o sonho meu, ou acho que da galera que tava no início, trabalhar com games. A gente era basicamente músico e compositor, e nossa inspiração era essa. Acho que foi ali, já tem uns 10 anos isso, nós estamos em 2024, ali, papo de 2014, uns 2 anos antes, 2012, a gente sempre teve banda, sempre tocou, sempre gostou de música, e nosso início acho que foram 2 anos como banda mesmo, tá ligado? A gente chegou a tocar, tocava em bar, ou tentava compor, e foi numa época que a indústria fonográfica estava muito agitada, porque a gente estava. Não tinha nem os streamers ainda, Uhum. de os serviços, né? A gente estava agitado porque a música estava digitalizando, estava saindo do CD. Parece que foi há 200 anos atrás. E aí a gente estava nessa discussão de a profissão do artista vai acabar e tal. Algo muito parecido que a gente está discutindo hoje, né? Uhum. Por outros motivos, mas foi ali que a gente começou. E, cara, a gente percebeu que como artista a gente não ia conseguir nada, porque primeiro porque eu acho que, olhando pra trás hoje, acho que é por questão de talento mesmo, acho que a gente não tinha nada relevante pra entregar pro mercado fonográfico ou pro setor artístico fonográfico. E também porque era, cara, não tinha pra onde ir, tá ligado? A gente não ia conseguir viver de tocar em bar, em festinha. E bar e festinha eram os lugares mais tranquilos que eu posso falar que a gente chegou a tocar. Pode crer. Então, dado o momento, a gente começou a ver que as principais orquestras do mundo estavam tocando música de videogame, e videogame era um negócio que fazia muito parte da cultura pop, do imaginário das pessoas, e a gente brincando, obviamente, eu, Vinícius, o Joca, o Michel e a galera que tava ali no início, a gente falou, vamos ser os Beatles Game Dev, vamos fazer jogo para fazer as músicas do jogo, porque a gente sempre gostou muito, né, da figura mitológica que os Beatles eram. Eles eram mais do que a própria música, e a partir daí Uhum. que a gente meio que começou, a gente começou a se juntar. Só que a gente era só músico, cara. Não tinha nada. Era músico e escritor o tempo inteiro. Começamos a juntar, até que a gente se juntou com a outra parte da Dumativa, que era uma galera que tava dando aula e que era programador e artista. Então, depois de 2 anos como banda fracassada, a gente se juntou com a outra metade da Dumativa, que basicamente é a formação que a gente tem hoje. Ficamos um tempinho fazendo jogo, mais para fazer trilha sonora e para fazer um jogo. Tentamos, o jogo foi muito ruim, deu muito errado, que Uhum. foi o Dragon Festival, e depois do Dragon Festival a gente fez o Lenda. E aí, a partir do Lenda, a gente começou a perceber que a gente ia viver disso. A gente falou, cara, acho que alguma coisa, a gente tropeçou em algum lugar, e eu acho que agora o negócio tá sério. Uhum.
E aí depois começou a crescer os projetos e tal, mas assim, até a hora do Lenda foi isso, foi muito rápido, Uhum, passou muito batido e eu acho que foi tudo muito acidental. Acho que até o próprio Lenda vir parar na nossa mão não era uhum, algo que eu acho muito especial assim, porque a gente era uma banda, era músico e o jogo cantado, musical, teatral caiu no nosso colo quando a gente viu, a gente falou, cara, a gente tem que fazer isso aqui, porque é o nosso ticket, tá ligado? Se uhum, tem alguém uhum, que quer fazer isso, era a gente. E coincidentemente o Marcos também é músico, né? Ele uhum. tem um background de coral, além de ser matemático, um excelente instrumentista, um excelente compositor. E meio que juntou uma coisa com a outra, assim, super acidental. Até o conhecimento do Marcos mesmo foi acidental, mas é uma outra parte da história. Mas o começo da Dumativa foi esse, cara. Foi a gente querendo ser uma banda. Que irado. Acho muito interessante, né? Porque, sei lá, vindo de uma pessoa que acompanha a Domativa faz tempo e só depois de vários anos foi entrar dentro da Domativa e conhecer a galera. Pra mim, tipo, não conhecendo, sempre achei que era uma parada muito. Vendo de fora que era muito games e sempre foi, né? Então acho muito da hora contar essa parte que a galera não sabe também. E essa parada de ter caído com vocês, de certa forma, né? Que você falou do Lenda também, acho muito irado, porque é que nem você falou, né? Parece que era pra ser. Não sei, mano. Tem coisas que são assim. Eu também acho, cara, porque, assim, dando uma lupa nessa parte da história, era basicamente o Marcos estava começando o canal, a parte de autoral, acho que tinha alguma coisa chamada YouTube Next Up, que era o Uhum, YouTube dando um apoio para os criadores que estavam fazendo conteúdo autoral e o Marcos só tinha paródia. E ele resolveu fazer uma paródia de um jogo como se fosse uma animação, que era o Lenda do Herói, era um jogo cantado parodiando ele mesmo. E ele também não sabia que isso ia ser uma coisa que a galera ia curtir. E quando a galera começou a curtir, ele tava ali no começo do canal dele de coisa autoral, tava crescendo também. Então ele também não sabia que as coisas iam pegar atração que pegou e quando o público falou, vamos fazer um jogo, ele queria fazer o que era o vídeo, ia tocar uma música, se você não acompanhou, passou, foi embora. E eu lembro, cara, eu lembro desse dia muito bem, que foi um dia que a gente foi chamado pra fazer uma proposta pra ele, mas não era pra gente ganhar, era pra uhum, gente perder. A gente foi chamado porque a gente ia mandar o preço maior na época, porque a gente não ia competir por preço, cara. A gente sabia que não era fácil fazer jogo. Isso é uma coisa que eu nunca me rendi a fazer. Eu sempre soube que era caro fazer jogo e eu sempre mantive firme, mesmo a gente sabendo, na época, a gente falou, ó, a gente nunca vai conseguir fazer um jogo, mas a gente não pode mentir sobre uhum, quanto que custa, se iludir, tá ligado? Alguém paga essa conta. E a gente tinha 2 empregos, 3 empregos, alguns de nós. Então quando a gente fez a proposta, a gente sabia que era mais cara. E aí a gente falou, a gente vai perder. Só que, cara, é aquela parada, às vezes as coisas acontecem porque tem que acontecer. A gente tava ali na mesa, foi quando eu conheci o Marcos, inclusive. uhum. Eu tinha escrito a proposta com a galera da Duma, né? A gente escreveu o que é o jogo hoje, né? Era um musical, cantado, teatral pra caramba. Muito focado em melodia e harmonia e como essas coisas se integram musicalmente para compor ali uma nova frase. O Lenda ele é muito musicalizado e a gente tava nessa época. O Michel e o Vinícius são formados em música. O Joca ele é formado em literatura. Então a gente tinha um apelo de música muito forte. Tipo, a gente fez de coração mesmo, tá ligado? Vai ser o mais caro, mas vou fazer um negócio legal. Uhum. E quando a gente conheceu o Marcos, era tipo assim, todo mundo tinha uma proposta de 9 mil, 10 mil reais. A nossa era 290, que foi inclusive o que a gente arrecadou no financiamento coletivo alguns meses depois. E aí ele pegou, olha, eu lembro dessa frase até hoje, ele conta essa história ligeiramente diferente de mim, porque a visão dele era diferente da visão da minha. Então talvez se Uhum. um dia ele contar essa história, ele tenha alguma coisa ou outra que seja um pouco diferente. Pode crer. Mas eu lembro que era uma coisa muito parecida do tipo. Eu acho que ele chegou a falar, cara, eu acho que você tá maluco, tá ligado? Por causa do valor, né? A gente tava querendo Uhum. fazer um jogo mesmo, sabe? Um negócio, tipo, vamos fazer funcionar. E tinha uma ideia matemática de como fazer aquilo funcionar. E aí eu falei, cara, eu soltei uma frase de improviso. Falei, cara, eu não sou maluco, não. Eu acho que eu sou a única pessoa que tá levando o Lenda do Herói a sério. Porque eu acho que é isso aqui que o Lenda do Herói devia ser. E eu acho que nessa frase, cara, eu fui muito honesto, porque eu sabia que eu ia perder. Tá ligado? Uhum. O Marcos, eu acho que ele sentiu confiança. E o Marcos virou meu amigo depois disso. Cara, eu vi 2 filhos dele nascer. Convivo na casa dele. Ele já veio na minha. Pô, então assim, a gente tem uma. Pô, cara, eu gosto muito dele, tá ligado? Não só Uhum. pela oportunidade da gente ter trabalhado junto, mas como pessoa mesmo. Então a gente passou muita coisa
nesse tempo de Dumativa e de Castro Brother também. Mas ali a gente não se conhecia, a gente nunca tinha se falado. E ali surgiu uma confiança mútua. Ele falou, cara, eu gostei. E vocês são músicos. Sabe quando as coisas você se alinha, você tem uma afinidade? Uhum. E ali naquele momento a gente decidiu fazer o Lenda junto, sabendo que a gente não tinha dinheiro. Que acho Uhum. que foi a primeira lição que a gente aprendeu como game dev, que acho que é muito mais importante do que você fazer o jogo que você quer, é saber com quem você está fazendo o jogo, porque as pessoas trazem coisas para você, Total. pro projeto, e isso eu acho que é mais fácil você fazer o jogo que tem a ver com a sua equipe, com a sua afinidade, com as coisas, do que você tentar fazer qualquer coisa, ou enfim. Fazer o que você sabe é, fazer, né? Melhor do que inventar Cara, eu moda. acho que é porque no final, assim, eu acho que se o Lenda tivesse dado errado, eu não teria ficado tão frustrado, porque em dado momento a gente não sabia, a gente tava com muito medo, tá ligado? E o Uhum. fato da gente ter feito um jogo musical e eu ter realizado meu sonho de ter feito uma música pra jogo também, foi muito gratificante, assim. Uhum. Eu tenho uma pergunta no meio dessa história toda, que é uma coisa que eu passo, e aí eu queria ouvir de você, assim, como você tem uma vivência mais extensa, já lançou alguns jogos, tá fazendo outros. Essa é uma coisa que também, vindo de fora, quando era mais novo, eu queria trampar com games e eu via a galera que já trabalhava. Eu sempre, Ah. tipo, achei muito que a galera tava muito segura e achava sabia muito o que tava fazendo, sabe? Vendo de fora, assim. E você falou agora, contando sua história, que teve momentos que você teve medo, né? E acho que isso é uma coisa que acontece em todo o projeto, né? Porque antes de trabalhar direto na Dumativa, os outros jogos que eu fiz também, em algum momento eu senti um medo, tipo, depois, conforme o jogo vai se desenvolvendo, você vai... São ondas, né? Você fica muito feliz, aí tem momentos que tem algum problema, aí você resolve, mas faz parte lidar com esse medo, né? Com esse desconhecido, sei lá. Você passou por isso mais vezes, além dessa vez que você contou? Acho que todo projeto ele é uma insegurança, porque o mérito ele nunca se transfere. Isso é uma coisa que a gente ouve, e eu acho até que faz sentido a gente ouvir isso às vezes. É a galera atribuir o sucesso da Duma ou nossa performance com financiamento coletivo à presença de um influenciador. E isso eu acho que por a gente fazer, a gente já aprendeu que esse mérito de você ter uma pessoa muito influente ou muito famosa jogando teu jogo ou falando compre o seu jogo, esse mérito ele não transfere para o público. Então Uhum. no Lenda, desde cedo a gente aprendeu a temer e não contar com essas coisas, porque a gente via a performance ali ao vivo. Isso aconteceu depois também com o próprio projeto do Cellbit, o Uhum. Enigma do Medo. Acho que isso está acontecendo com o Hasek também. Você mesmo percebe, é difícil de Sim. você pegar, por exemplo, o público do Lenda e falar, pô, joga o Enigma do Medo. Ou pegar Uhum. o público do Enigma do Medo, pô, joga o Lenda do Herói. Ou pegar o público do Hasek e falar, vamos jogar o Enigma do Medo. A gente não consegue transferir mérito. A gente não Uhum. consegue pegar uma pessoa muito famosa que joga o seu jogo e falar, pô, compra meu jogo. E esse mérito ele se transfere. O público automaticamente vai lá e compra. Existe uma série de fatores aqui dentro da Duma. A gente tem método para isso hoje. Uhum. Tanto é que a gente divide conversão, alcance e relacionamento em 3 ações completamente separadas. Mas na época, essa divisão ela não acontecia. Então, assim, o medo ele vem muito mais. Ele está sempre acompanhando você no desenvolvimento, porque por mais que você consiga validação, você nunca consegue ter a certeza de que essa validação ela transforma o seu projeto numa coisa economicamente viável. Então, assim, o medo ele vai tomando formas diferentes ao longo do projeto. O Uhum. primeiro estado é o de euforia, o de confiança, mas à medida que você começa a sair ali do teu quartinho, do teu escritório, você já começa a ter um certo julgamento do público, um post que você está divulgando, alguma coisa que você Uhum. imaginou que fosse fazer, começa a não dar certo, e aí você começa a perceber que as coisas são mais difíceis do que parece. Às Uhum. vezes o teu jogo tá lindo, tá bonito, você tá muito feliz com ele, você vai num evento e o feedback não é positivo. Sim. Sabe? E aí você começa a transformar isso numa insegurança e isso vira medo. O que eu aprendi a lidar com isso eu acho que esse medo ele não passa, tá ligado? A Uhum. gente tá, toda vez que a gente tem um lançamento, alguma coisa, eu entendo que é uma oportunidade de a gente fracassar ali muito, muito, muito. Não tem um dia que a gente passa que a gente tem certeza que a gente vai estar trabalhando com isso no ano seguinte. Uhum. Então, a gente tenta explicar o que está da origem desse medo, sabe? Se é uma questão de ideia,
por exemplo, na Duma hoje, a gente pivota as coisas antes do financiamento coletivo, e o financiamento coletivo é um pivô também de coisa que a gente quer fazer. Então a Uhum. gente chega no final e fala assim, cara, vamos fazer um Pokémon brasileiro? Isso é Uhum. uma ideia boa? Vamos jogar no colo do público. Então a nossa primeira insegurança geralmente é com relação ao high concept. Uhum. Então a gente tenta validando e tirando os medos que a gente tem. A gente nunca tenta entrar num projeto 100% com a nossa confiança. Não é que a gente quer fazer as coisas em relação ao que o público está pedindo, Uhum. mas a gente tentar achar pontos de validação, ou pelo menos que diga assim, cara, eu quero fazer esse jogo, mas esse jogo não é o público que eu tenho hoje. Que é o que acontece hoje, por exemplo, com a SEC. Uhum. Eu não tenho nenhuma validação desse projeto com o público que a Domativa construiu nos últimos 10 anos. Então isso é uma insegurança pra gente. Então a gente tem que trabalhar e falar, pô, eu sei que esse público não vai comprar. Então, Uhum. se eu lançar esse jogo sem tentar pescar o público certo, eu vou ficar com essa insegurança para sempre. E se esse jogo não performar bem, não vai ser surpresa para mim. Então Uhum. hoje, como é que a gente lida com isso? É tentar achar o que está causando essa insegurança. É uma questão mecânica? É uma questão de nome? É uma questão de validação do público? É uma questão de validação de investidor? É uma questão da própria equipe. A gente tenta achar as origens dessa insegurança e tenta, de alguma forma, validar o que está acontecendo. Num estágio muito inicial de jogo, qual é a insegurança maior que você tem? É que se o jogo está divertido, Uhum. se a temática está divertida. Eu dou muita mentoria no Brasil, dei nos últimos anos, e eu vejo muito esse medo se configurar no quão rápido a gente sai da defesa de qualidade mecânica do jogo para a defesa de qualidade narrativa. Uhum. Quanto mais o desenvolvedor está inseguro, mais ele coloca contexto em cima do jogo. Ele coloca, vamos fazer um jogo sobre tal coisa, que não sei o que, não sei o que. Ela fica meia hora falando da história, mas não fala de nada da mecânica. Uhum. Eu acho que essa é a primeira manifestação, por exemplo, que eu vejo de um desenvolvedor que está começando. Isso muitas das vezes é porque a gente é difícil de testar mecânica, é difícil de validar a mecânica, às vezes é difícil de você ter referência boa sem copiar muito diretamente, sem ter tempo para Uhum. poder testar. Uhum. Então esse medo ele se manifesta o tempo inteiro, tá ligado? O tempo Uhum. inteiro. Quando a gente sai de um financiamento coletivo, o Bagdex acho que foi o primeiro nosso como publisher. Uhum. E o Bag não era um cara famoso. Ele foi o primeiro projeto que a gente pegou que a gente teve que correr atrás de tudo, tá ligado? Porque não tinha um apelo de um projeto pregresso que o público tava tão. Fazer Já uma fake mon, não, uma fake dex não é uma coisa muito nova, uhum. tá Não ligado? Então a tinha gente. a parada que você falou, né, dos outros projetos, eu acho, principalmente do Marcos Castro, que já existia uma base, Já né, tinha um uma vídeo, fundação daquilo, já existia, as é. pessoas sabiam, né, o que era o Lenda do É. Herói, pelo menos a ideia daquilo, né, e o E o Bag Dex trabalho. é outra parada, né. Exatamente, o trabalho do Bag era fanart. É difícil você pegar uma. Olha quanta fanart de Pokémon boa tem. Olha Uhum. quanta fanart de Dragon Ball, de Naruto tem. Por que aquela ia dar certo? Então eu acho que o grande trunfo da nossa profissão hoje é saber constantemente tentar achar pontos de validação com relação ao que você está fazendo. Não porque você tem que mudar o que você está fazendo, mas é para você entender que, de repente, o lugar que você está não é o lugar certo. O público que você está se comunicando hoje não é o público certo. E, cara, isso acontece muito, muito na Duma, porque a gente não consegue, cara, não consegue mesmo tirar um público de um lugar e levar para o outro. Sabe? É muito Uhum. difícil eu fazer o público do Bagdex, do Lenda, do Ordem, do Hasek se comunicarem. É muito difícil. E a gente começou a Total. entender que é isso mesmo, tá ligado? Tem algumas interseções. Uhum. Tem uma interseção da Dumativa, que é a galera que é fã da Dumativa mesmo. Qualquer coisa que a gente fizer, eles vão comprar. E tem a galera que é um número escandalosamente maior, que é o cara desprevenido. Ele gosta daquele tipo de jogo, ele gosta daquele tipo de coisa. E essas validações, elas tiram um pouco da insegurança, cara. Porque eu acho que o maior medo que as pessoas têm do jogo é o jogo não dar certo, tá ligado? Esse Total. é o pai de todos os medos, tá ligado? Quando você quebra esses medos durante a produção, eles se manifestam em várias coisas diferentes. Às vezes, você, por exemplo, você perde um membro da equipe, aí você fica com Uhum. medo
de alguém ser insubstituível e você não conseguir tocar a produção, ou medo de não ter dinheiro, ou medo de não conseguir uma publisher, ou medo de ninguém gostar da ideia e você não conseguir nem começar a fazer o jogo. E no final, quando você vai passando por todos esses medos, o último que sobra é o se o jogo vai dar certo, tá ligado? Então ele Uhum. é o pai de todos. Ele é o pai de todos. E é nele que. Esse é o que menos você tem que se preocupar, porque ele é o último. Ele é o último que se ataca. Pode crer. Mas, cara, eu acho que essa insegurança ela é muito boa pro desenvolvedor. Eu acho que a gente. Ajuda a Eu manter os tenho. pés no chão, né? Ter essas É, coisas em mente. é bom, cara, é bom. Eu tenho uma visão artística de que eu acho que a gente não consegue fazer a arte sem a permissão das pessoas que vão olhar aquilo, ou gostar daquilo, ou tentar consumir aquilo de alguma forma. Porque ainda que não seja financeiramente o teu objetivo, eu acho que a relevância artística é algo que mata qualquer trabalho do artista. Uma música Uhum. muito bonita que ninguém está ouvindo, que não é relevante, que não chegou no ouvido de ninguém, ela beira quase a inexistência, sabe? A gente não, Uhum. ninguém fica sabendo dela. É um negócio muito difícil da gente continuar. Então a gente na Duma, a gente tem. Cara, isso foi uma coisa que eu botei no modelo de negócio na Duma. Eu escrevi e eu só fui entender o que isso significava anos, acho que uns 6, 7 anos depois. Que é quando eu escrevi a Duma, eu botei que a Duma Ativa tinha que ter relevância cultural e de entretenimento. Uhum. Na época, o meu entendimento dessa frase era outro. Hoje, eu já acho que a relevância cultural é a questão do imaginário, das pessoas quererem fazer uma fanart, quererem fazer um cover, quererem fazer parte daquilo. E a relevância do entretenimento é a relevância comercial. Tipo, eu tenho um GTA que custa R$ 50 na promoção e eu tenho um Lenda que custa 30. Eu quero comprar o Lenda, não quero comprar o GTA agora. Uhum. Sabe? É o valor econômico pro cara, até porque o cara vai poder piratear. Então Uhum. essas duas visões, elas meio que hoje, elas permeiam essa visão do medo que a gente tem. Tipo, como eu faço para que eu consiga fazer meu projeto ter relevância de entretenimento e ter uma relevância cultural? Porque eu preciso dos dois. A gente está entrando numa fase que, pô, a gente está com medo de IA, sabe? Uhum. E se a gente chegar num ponto da tecnologia que a IA consiga fazer exatamente o que a gente faz? Será que a obra valendo mais do que o artista? E aí vem aquele papo que eu falei no início, de ser os Beatles Game Dev. Eu sempre gostei Uhum. muito dos Beatles, porque eles, como grupo, eles davam sentido à obra. Uhum. Tá ligado? E eu vejo a Duma desse jeito. Eu acho que o grupo, as pessoas que fazem parte, quem coloca a mão, elas dão sentido e o público sente um pouco isso. É um público pequeno, é um público nichado. A gente não é uma empresa grande, Uhum. mas a gente vive de jogo hoje, né, cara? E eu acho que essas inseguranças que a gente tem, elas vão ficando menores. Ou melhor, elas não ficam menores, mas elas passam a ser explicadas. A gente começa Uhum. a entender o que é um cara chegar e falar: eu achei o jogo de vocês uma merda porque eu não tenho isso. A gente não se ofende com o cara ter achado o nosso jogo merda. Isso não Uhum. afeta a gente mais. A gente tenta entender por que um cara parou o dia dele pra ofender a gente, se ele podia ter Uhum. passado direto, tá Pode crer. ligado? A gente começa a tratar essas agressões, esses medos, de um jeito um pouco mais racional. É uma resposta longa, cara. Eu não sei dar resposta curta porque as coisas na Duma são muito interligadas. Você já Tá trabalha comigo, você tranquilo. já sabe, né? Conheço, tá tranquilo. Não, mas legal. Achei muito irado e eu acho da hora dessa parte que a gente entrou do medo e dessas situações que a gente tem que lidar, né? Acho que vira parte do nosso dia a dia. Exatamente o que você falou. Era. Quando eu comecei, eu ficava, tipo, muito com essa sensação, né? Quando eu tava estudando na faculdade, enfim, fazendo minhas coisas por conta, eu tinha muita insegurança, até porque, isso tava muito cru, tava aprendendo, normal. Mas eu ficava muito, tipo, nossa, tô sentindo isso, mas vai chegar um ponto onde eu vou tá super seguro de mim e tal. E, claro, hoje em dia eu tenho mais conhecimento, as coisas mudaram, mas essa parada de lidar com medo é muito real. Tipo, só muda o fato de você saber que isso vai te acompanhar sempre, né? Acho que é isso que você falou também. Tem certos medos que até hoje em dia tenho essa visão que é até legal de sentir, né? É legal quando você tá lidando com a comunidade, tipo, e você tem esse medo de, como as pessoas vão reagir, mas que bom que elas vão reagir, sabe? Isso é muito legal de lidar. Eu acho que a pior coisa, e aí vem o lado da banda da Duma, tá Uhum, ligado? A gente, graças a Deus, como desenvolvedor e até como músico na Duma, a gente sentiu o que não é ser, o que é ser relevante, tá ligado? Isso é uma uhum, coisa que a Duma trouxe pra gente, mas na época da banda,
A gente não começou a fazer música melhor depois da Duma, tá ligado? A gente só começou a fazer música pro lugar certo. Uhum. Então, de que adiantava a gente estar fazendo música como músico naquela época para aquele lugar e a gente não ter relevância? A gente não digo nem comercial, de vender, de tirar, não, é das pessoas simplesmente ouvirem, tá ligado? Então eu acho que o processo do medo, ele é um processo de empatia também, tá ligado? Da gente falar, caraca, como é que vai ser o julgamento de tal pessoa? E eu acho que a gente não evitar esse medo é muito importante, porque às vezes tem desenvolvedor que fica 3, 4 anos fazendo as coisas sozinho, Uhum. isolado, pelo medo do julgamento, tá ligado? E assim, tipo assim, não é que o julgamento não vai acontecer, ou que ele vai ser bom, ou ele vai ser ruim. Se vai ser bom, se vai ser ruim, não importa. O importante é que ele aconteça. Então Uhum. a gente, E a ele gente sempre hoje vai acontecer, né? Acho que é uma vai, não ilusão tem jeito, você né, cara? deixar de fazer alguma coisa, porque pode ser a melhor coisa do mundo que você produz, mano. Sempre vai ter alguém que vai gostar, alguém que não vai É, gostar e é. paciência. E tem gente que hoje, cujo trabalho é criticar, né? A gente tem crítico de Uhum. videogame, a gente tem jornalista, e o trabalho deles é esse, é pegar o Uhum. jogo pelo que ele é, pelo que ele não é, atribuir uma nota, uma coisa subjetiva, Uhum. e o público embarca nisso, a gente tem os próprios reviews do jogo nas lojas. Então, assim, as pessoas, elas às vezes já vêm também com a intenção de criar uma lista de coisas para jogar o seu jogo. Isso é terrorizante, cara, porque no Total. final do dia perde o contexto, sabe? A Uhum. gente, a gente não pode chegar para as pessoas e falar, pô, cara, isso aí que você falou, a gente tentou fazer, mas não conseguiu, que não sei o quê. No final do dia, a experiência do cara é a experiência do cara. A gente Sim. pode tentar justificar, eu tô fazendo jogo no Brasil, eu tô fazendo Uhum. jogo sem dinheiro, eu sou um desenvolvedor solitário. No final do dia, cara, sabe? O que conta é o cara que Uhum. pagou o dinheiro ali, quer comprar, quer jogar, quer se divertir, e ele se divertiu ou não. Total. Então, eu acho que o financiamento coletivo deu muito. A gente aprendeu muito com isso, tá Uhum. ligado? Acho que o Uhum. primeiro financiamento coletivo do Lenda acusaram a gente de tudo, cara. Lavagem de dinheiro. Eu lembro que a gente participou de uma matéria num jornal que a gente falou assim, falou muito brevemente sobre o dinheiro de financiamento coletivo não ser nem doação e nem venda. Ele tinha um limbo, né, de regulamentação. Até hoje é Uhum. problemático. A gente, por exemplo, trata como venda. A gente não trata como investimento. Então a gente paga o imposto inteiro. Por via das dúvidas, né? Porque vai que um dia as pessoas falam, tinha que pagar o imposto, a gente tem que pagar retroativo. Então, assim, o Uhum. financiamento coletivo ele é um negócio difícil de explicar, ainda mais no Brasil e na época que a gente estava fazendo. E, cara, foi um negócio que, tipo assim, maluco, era tudo. Tudo deu errado pra gente, tá ligado? Uhum. Tudo deu errado pra gente. Até começar a dar certo, até pegar tração. Cara, tem uma matéria no jornal falando que a gente tava lavando dinheiro, aconteceu, tá ligado? Era Uhum. financiamento coletivo, era usado, ferramenta pra usar, para lavagem de dinheiro. E aí a galera vinha no Facebook, na época a gente tava mais ativo no Facebook, Nossa. falava que a gente ia roubar Dá pra ver quanto tempo você dinheiro. tá fazendo o jogo. Você fala que a galera do Facebook. Facebook, parece que foi de 20 anos atrás. E, Total. cara, é o tipo de parada que hoje eu olho e eu penso assim, tipo, não tem muito, cara, pra onde tu correr, tá ligado? Porque a Uhum. pior coisa que acontece no teu jogo é isso não acontecer, tá ligado? Uhum. Todo esse julgamento, toda essa pressão não acontecer. Porque se ela acontece, significa que o seu jogo é relevante. Pode É o que eu crer. falei. Hoje a Duma, ela entende o cara que veio xingar a gente como uma pessoa que parou o dia dela, olhou, viu e achou uma bosta e achou digno do tempo dela de ir lá e Sim. xingar a gente. Então É. até isso, Uhum. a gente vê de um jeito diferente hoje. Pode Já crer. fomos muito É xingados. engraçado, né? Quando você tem essa parada da relevância que a galera conhece o suficiente, mas que não goste, até assim a pessoa tá interagindo, né? E gerando Tá algum tipo de interagindo. engajamento e tal. Essa pessoa que falou que acha uma porcaria, ela pode até falar pra outra pessoa que não gostou, e aí outra pessoa vai lá e gosta. Enfim, essas coisas É, acontecem muito, né? E, cara, você tava é. falando de um negócio que eu queria voltar umas casas antes, tipo, entender um pouco mais, porque eu sei que tem gente que nem eu, pode não entender tanto do conceito e tal. Pra você que, mano, é expert nesse assunto, você falou várias vezes aí já durante o nosso papo sobre financiamento coletivo, né? Que o Lenda do Herói foi assim, o Enigma e tal. E, mano, como é que funciona isso, assim? Tipo, o nome deixa um pouco implícito, mas como é que foi esse rolê do financiamento coletivo? Pra galera que não conhece, não acompanhou as campanhas do Lenda e do Enigma, tem como você dar um Aham. panorama pra nós? Cara, o financiamento coletivo ele é uma vaquinha,
em que o jogador não, o público, ele dá um voto de confiança, em que você oferece algumas coisas para eles. Uma delas é a própria chave do jogo. Em troca, ele quer ver aquilo acontecer. Isso, quando a gente começou, não tinha muita campanha, mas logo depois que a gente lançou o Lenda, começou a ter muito, o Kickstarter começou a ter muita campanha. Uhum. Isso é um meio de você fazer, investir no seu jogo sem a necessidade de você ter uma publisher, ou sendo uma forma de você mostrar para a publisher que você tem alguma validação de mercado. Existem duas formas de você tratar o financiamento coletivo. Uma é, eu não tenho nada, mas eu acho que isso aqui vai dar certo, e você pega, sei lá, um pouquinho de dinheiro e você chega na publisher e fala, olha só, essas pessoas aqui, elas acharam um jogo foda. Então esse nicho aqui, se eu aumentar o alcance, é tipo um ponto de validação que você tem para chegar para publisher sem ser de mão a banana. Uhum. O outro caso é de você conseguir fazer uma coisa mais que a gente tem feito hoje, de tentar viabilizar o jogo inteiro pelo financiamento coletivo. Que basicamente são as pessoas pagando para o seu jogo ser feito. Elas compram o seu jogo antes do lançamento e antes da produção do seu jogo, confiando de que você vai fazer isso. Como a gente entregou o Lenda do Herói, e o Lenda do Herói saiu no canal da Nintendo, acho que até hoje é o único jogo brasileiro que está no canal oficial da Nintendo of America lá no YouTube, com um trailer lá. A gente teve o criador do Underboy já citou a gente como Irado. uma das melhores homenagens que ele já recebeu. Você esperava isso quando vocês começaram, mano? Cara, não, eu chorei igual criança nas duas ocasiões. Que da hora. Não tem, nunca que eu ia. Eu sou muito crítico com Lenda, assim. Eu e o Marcos, a gente quando fez o Lenda, todas as coisas que a gente ouve é que é um jogo que não ia dar certo por causa da mecânica musical, né? Que não tem uma mecânica de um personagem cantando o tempo inteiro. Então a gente trabalhou o jogo inteiro com pânico disso, da própria ideia que a gente teve. E hoje eu jogo às vezes, cara, eu dou risada sozinho, assim, eu acho muito engraçado. E no 2, cara, no 2 a gente aumentou a qualidade em 300%. Irado. Mas No o fim foi o super trunfo, né? Pra vocês, essa parada do canto foi... Eu acho que foi primeiro porque o aspecto do Lenda, a teatralidade do Lenda tem muito do Marcos e tem muito da Duma. De banda, de tocar, de ser uma coisa ao vivo, da gente personificar um personagem que tá ao vivo com um fundo musical. Apesar de ser scriptado, a gente saber o que ele vai falar, o personagem não sabe. O personagem tá ali improvisando. Isso tem muito do Marcos. Isso tem muito da gente, tá ligado? Da música tocar ali na hora, do improviso, de parecer improviso. Eu acho que a gente acertou no Lenda o por causa, principalmente, do humor do Marcos. E da capacidade que a gente teve de transformar aquilo ali num... Lembra daqueles CDs dos anos 70 ali, no final dos anos 60? O Dark Side of the Moon, o Tommy do The Who. Pode crer. Eram CDs que eram tocados direto, eles mudavam de música, às vezes davam um contratempozinho, trocavam o ritmo da música. O Sgt. Peppers foi um CD que a gente usou muito de referência. Cara, isso era muito... O Lenda é muito essa parada, tá ligado? Ele é muito bandinha de rock, tá ligado? E só para voltar no financiamento coletivo, acabou virando a nossa principal fonte de financiamento de jogo. Hoje não é exclusivamente a única, né? Mas virou uma forma da gente chegar e falar, cara, se a gente não passar dessa etapa, eu acho muito difícil a gente conseguir fazer um jogo dar certo. Porque a gente não conseguiu mostrar pro público que a nossa ideia é legal. Então, muito possivelmente, a gente não vai seguir com o projeto. E, cara, a gente tem um processo de fazer material para financiamento coletivo que é coisa de maluco, cara. Sabe, cada segundo do vídeo pensado, cada olhar na câmera pensado, cada batida já vi você de câmera fazendo trailer. Cara, a gente realmente a gente toma um cuidado absurdo, assim, o absurdo. A gente tipo, cara, virou uma parada que a gente quis aprender a fazer, tá ligado? Porque é a banda voltando, tá ligado? Eu não me sinto seguro se eu fizer um jogo sem o público estando perto de mim pra me cobrar. Eu já não consigo mais fazer, tá ligado? Se eu faço um jogo escondido, ou muito tempo sem mostrar alguma coisa pra alguém, eu fico preocupado, eu começo a ficar mais ansioso, tá ligado? Então eu prefiro financiamento, eu prefiro receber um não logo de cara, tá ligado? Isso que você falou do público é muito real, assim, cara. Eu não tinha tido essa experiência antes de trampar na Domativa, né? Mas pra quem não sabe aí, pessoal que tá ouvindo, o Hazek, que é o jogo que eu trampo
Lá na Dumativa, a gente, a cada 15 dias, faz um devlog com a galera que curte o jogo, tal, no E servidor é do cruel Discord. às vezes, né? Às vezes é cruel, mas, cara, é muito interessante, assim, porque quando a gente surgiu essa parada da gente começar, lembra? Faz um tempo já, É. eu fiquei, me tremendo, assim, fiquei, nossa, meu Deus, ferrou, sabe? E hoje é uma das paradas que eu acho que ajuda mais, assim, a entender certas coisas com a galera, ter uns feedbacks, tipo, já mais claros, né? Porque a gente fica muito afunilado lá entre a equipe e tal, e, mano, falar com essa galera é muito legal, porque eles não são dev, né? Então é uma outra visão, é muito mais real, sai um pouco do campo técnico ali, né? Porque a galera que vai consumir o jogo não tá nem aí, tipo, como funciona o ECS, a Unity, não sei o que, a dificuldade, quer saber de como tá sentindo o jogo, né? E, mano, ter esse contato, tipo, eu sinto que mudou muito minha visão de quando eu tô desenvolvendo, até pensando nas paradas, sabe? Eu penso muito nisso na galera, eu acho que eu pensava menos. Isso é muito real, mano, é muito, muito da hora ter esse E, contato. e eu acho que a gente, como classe artística, eu acho que a gente cobra demais do público e entender o quão difícil é fazer o que a gente faz. E aí é muito difícil, Uhum, cara, tu sim, passar total. isso, tá ligado? É, não vai entender, E se né? você. Não faz nem Hã? sentido ficar pedindo. Tipo, a galera não vai entender porque não faz sentido. Eu acho que como artista eu queria muito que isso fosse que isso acontecesse, tá ligado? Que as Uhum, pessoas tivessem espontaneamente a paciência de ver um trabalho em progresso e falar, caralho, vocês estão chegando lá. Mas a gente uhum, sabe que na prática não é assim. sim. Na prática o progresso é tipo, ih, não tá bom o suficiente. E eu acho que quando você passa dessa etapa de não ter medo de mostrar nesse estágio, eu lembro que como o Hasek não foi financiamento coletivo, uma das coisas que eu falei, que eu acho que o Samu também e o Serol falaram, era bota essa porra no ar logo, tá ligado? Liga esse estragante. E foi uma das Uhum, coisas que me deu confiança. Porque eles não queriam mostrar o jogo pronto, eles queriam mostrar o jogo sendo feito. uhum, Isso é basicamente o que a gente faz no financiamento coletivo. Então, assim, foi uma experiência que pra mim me deu muita confiança, porque eu passei, eu falei, cara, é a primeira vez que a gente vai pegar um jogo com influenciador, coautor, porque o Serol tá direto com a gente, né? uhum, sim. Não é um serviço e sem financiamento coletivo. Como é que a gente vai pegar a informação do financiamento coletivo sem o financiamento coletivo? E aí a gente conseguiu achar esse jeito de, cara, comunidade é absurda, cara. A galera tá ali, Uhum. quando a gente não Super vai, eles ativa. reclamam. Pô, e Criando eles conteúdo já, coisa louca mesmo. criando conteúdo. E, cara, eles não têm a visão de work in progress. Uhum. Não tem, cara. Pra eles é aquilo ali. E toda vez que a gente melhora, é uma surpresa, tá Sim, ligado? muito Caraca, vocês engraçado. colocaram isso. E eu acho que isso humaniza muito o processo com eles, porque eu acho que até quem tá reclamando muito faz questão de ir lá pra reclamar. Tem uma Sim. galera que vai lá só pra dizer, ih, tá demorando, ih, será que Uhum. isso Mas sai tá toda mesmo? semana lá reclamando que tá demorando. Toda semana. Mas tá lá por uma hora Sim, reclamando, tá ligado? Então, assim, mó na legal. pior das hipóteses, eu prefiro esse cara do que o cara que passa batido. Com certeza. Eu acho que nesse tempo que a gente vive hoje, fica muito mais evidente que na época que a gente decidiu fazer isso, de que a permissão do público, ela talvez seja o nosso ticket para sobreviver nesse mercado como artista, com relevância, com tanta coisa que, pô, pirataria atrapalha muita gente, Uhum. a própria inteligência artificial vai dificultar um pouco o nosso trabalho de criar. Uhum. Mas ainda assim, cara, eu acho que o que dá valor no final, pelo menos eu tenho essa sensação na Duma, o que a gente faz como artista pesa muito menos do que o que a gente é como artista. E isso, cara, eu lembro que foi um insight que eu tive muito jovem por causa da banda. Porque eu lembro que o meu primeiro emprego eu ganhava muito mal, tipo, não Uhum. tinha dinheiro pra fazer nada. Música, cara, ninguém paga por música hoje, ninguém compra uma música, tá Uhum. ligado? A galera ou baixa ou vê no YouTube, música não tem, a arte música não tem valor nenhum comercial. E já era nessa época, já era complicado, tava ficando complicado porque as pessoas não estavam comprando mais o CD, Uhum. o DVD de show, o CD não estava sendo mais comprado e as pessoas estavam entrando em desespero. Uhum. E eu lembro que eu já estava naquele ponto do tipo. É o desespero que a galera tá sentindo com IA hoje. Eu senti naquela época, uns 10 anos atrás. Eu falei, cara, não tem jeito. A profissão vai acabar, a gente não vai sobreviver, não tem mais como fazer nada, que não sei o quê. E aí um dia foi um show, até me lembro, foi do Los Hermanos, cara. Caraca. Eu peguei o que eu não tinha de dinheiro, cara. O que eu não tinha de dinheiro e eu fui no show. E aí me deu o primeiro estalo que eu falei, cara.
a gente não paga um centavo. Se a música custasse um centavo, a gente não ia comprar. Mas, cara, se tem um show, você tem o dinheiro pra fazer, pra ir, ou 300, ou 400, ou 50, 30 reais, o som é pior, mas você tá ali, você tá sentindo a presença do artista. E aí eu comecei a perceber uma parada que, tipo, acabou virando um motivo da Dumativa, né? Que é, tipo, talvez a gente consiga contornar essa situação se a gente se colocar no mesmo patamar da obra que a gente faz, sabe? O Lenda do Herói é legal, é importante, o Enigma do Medo, o Hasek também mas a Dumativa também sabe? A Uhum, gente tá fazendo ali é legal. Pô, a gente faz live toda semana com o público, tá ligado? uhum, A gente trabalha no mesmo Discord que o nosso público está. sim, Eles veem a gente trabalhando. Eles não veem o que a gente está fazendo, mas eles veem a gente uhum, trabalhando. Então eu acabei inclinando para esse lado de juntar essa visão. E acabou que a indústria fonográfica também ficou muito grande também. Ela não diminuiu de tamanho, né? uhum, Ela só mudou de formato. E eu acho que eu tenho uma visão um pouco otimista do futuro, cara. Honestamente, assim. Mesmo com uhum, todas essas coisas que estão acontecendo, eu acho que o artista, ele é soberano com o público. Sabe? uhum, pode crer. Eu vi um show do Luquinhas, do Inutilismo. Muito bom. Eu chamo ele de Luquinhas porque, cara, ele já tá. Quando eu conheci ele, ele era moleque ainda, tá ligado? Começou a Uhum, fazer trocadilho. Hoje ele tá grandão, todo malhadão. E ele é o cantor do Lenda 2. E uhum, eu vi um show dele, cara, e eu vi assim, eu falei, cara, se ele mandar todo mundo aqui pular da ponte, eu acho que todo mundo vai pular, tá ligado? Porque é uma energia do artista que tu não separa, tá ligado? Tu não consegue separar dele. E eu acho que a música, ela deu pra Duma uma certa visão de que o artista ele às vezes pesa mais do que a obra. E novamente vem aquele papo do a piada da gente ser os Beatles game dev, a gente tenta trazer isso para a realidade. Óbvio, a gente nunca vai ser relevante como os Beatles foi. A ideia não é essa, mas a ideia é o método por trás da frase, né? Tipo, uhum, cara, o que que é o Beatle? O que que são os Beatles? Os Beatles são quatro pessoas. Mas não são qualquer quatro pessoas, são quatro pessoas específicas. E uhum, essas quatro pessoas específicas fazendo uma segunda coisa específica, que é o grupo, é um evento, é um acontecimento. E esses quatro indivíduos formando esse grupo e esse grupo produzindo álbuns, é um evento específico. Então essas coisas começam a transformar a visão do público ali com relação àquilo. E eu acho que isso corrompeu muito a Duma sobre como ela deve produzir os conteúdos dela. E, cara, eu acho uhum, que, assim, claro, tem vários jeitos de fazer, né? A gente é um deles. uhum. Mas acabou que a gente juntou isso tudo, mano. E aí eu acho que o financiamento coletivo ele vem muito a calhar. Porque ele coloca o artista na frente, né? O que, Uhum, que a gente dá no financiamento coletivo? Ah, tu vai participar de reunião no Discord, tu vai estar com teu nome no crédito. uhum, O que, que é um nome no crédito, cara? O nome no crédito ele só serve pra quem quer fazer parte. Pra quem não quer fazer parte, sim, aquilo não tem valor nenhum. total. Tá ligado? Nenhum, nenhum, nenhum. Então a gente começa a trabalhar em cima dessa premissa. Eu gosto muito do nosso público, cara. Me divirto Uhum. muito com eles. Cara, da hora, muito interessante todas essas histórias, tipo, sobre financiamento coletivo, sobre as vivências da Duma, todos esses anos e tudo que você passou. É muito legal ter isso condensado aqui rapidão. Sei que tem muito mais pra falar, daria pra ficar aqui horas e horas falando. É história que não acaba mais, que eu sei. Mas, cara, eu queria, tipo, eu sei que é uma parada um pouco lúdica, um pouco complexa, é muito relativa, eu acho. Mas se fosse pra colocar, assim, um dos momentos desses todos aí que você teve, que eu acho que foi mais marcante pra você, de uma pessoa que já lançou o jogo, mais de um, passou por altos e baixos, enfim, conheceu muita gente. Pra você, assim, qual que foi a parada mais marcante que você viveu, que o Game Dev te proporcionou, eu acho? Acho que foi a primeira vez que a gente mostrou o Lenda em público e que a gente tava com medo. A gente ouviu praticamente até essa data de que a voz ia ficar chata e repetitiva e a gente já estava desanimado e o própria mecânica musical não estava funcionando. Faltavam 3 dias para o evento, as coisas não estavam encaixando, a música parecia que cortava, picotava, e aí veio a questão do Sgt. Peppers, de usar os instrumentos certos, Uhum, instrumentos que sobram menos, mexemos no arranjo, não era uma questão de lógica, aí encaixou. Só que o fato de ter encaixado não significa que ia funcionar. E aí foi quando a gente levou no evento e a gente começou a ver as pessoas rindo, mãe tirando o fone do filho, filho dançando, e aquilo deu um alívio absurdo na gente, porque isso acabou virando.
uma rotina. As pessoas falavam mal, reclamavam, mas quando jogavam, ela dava uma dançada e falava, pô, caraca, que legal isso, tá? Isso aconteceu quando a gente lançou em inglês também. Tipo, Uhum. tinha streamer que caiu da cadeira rindo, tá ligado? Uhum. E eu acho que esse dia foi a primeira CCXP aqui do Brasil. E foi a primeira vez que a gente foi num evento. E foi a primeira vez que eu vi alguém jogando e era uma criança. E eu, cara, eu tenho essa cena printada na minha cabeça. Eu tava olhando, foi a primeira vez que eu vi alguém jogar. A gente abriu a fila, a criança pegou, começou a jogar. A mãe completamente sem paciência olhando pro outro lado. A criança começa a dançar, jogando e começa a gargalhar, tá ligado? Ri, voltava pra fazer as coisas, ri, ao ponto que a mãe pegou e ouviu. Pegou pra ouvir, tirou o fone da Uhum. criança, botou no ouvido e começou a ver as paradas. E aí pegou o controle, jogou, entendeu o que estava acontecendo e começou a rir. E depois veio falar com a gente. Falou, pô, legal, não sei o quê, pô, como é que faz para comprar, que não sei o quê. E o mais emblemático disso é que quando a gente fez o Lenda, a gente falou assim: quem é o público-alvo do Lenda? O público-alvo do Lenda são pessoas da minha idade, 35, 36, 37, 38 anos, que Uhum. jogaram o Underboy. A gente sempre imaginou um público masculino de videogame. E ali tinha uma mãe e um filho, criança, tá ligado? Uhum. E de repente, cara, hoje o público da Domativa porra, a última coisa que tem é maluco da minha idade, tá ligado? É Pode criança crer. pra caralho, é adolescente pra caralho. E ali foi onde meu cérebro explodiu, tá ligado? Eu tenho esse dia, eu tenho essa imagem na minha cabeça, que foi o dia que eu vi que, cara, o público, ele mexe em você, tá ligado? Ele mexe em você, e você não tem noção do que pode acontecer no momento que você coloca ele no teu, vamos dizer assim, no teu pipeline. E Uhum. foi ali mudou a minha vida, cara. Ali eu descobri que eu falei, Que cara, isso vai irado. dar certo. Isso vai dar Irado certo. demais, mano. Pô, muito irado. Você não é a primeira pessoa que fala aqui, inclusive a última pessoa que colou na resenha falou também, contou uma história de um jogo que ele tava testando, que o que marcou mais ele foi ver a reação de gente em evento, assim, foi a parada que mudou pra ele, virou a chave também. Muito irado, mano. Achei muito legal ser essa memória de tantas coisas que aconteceram, ser logo essa, assim, bem emblemático. Muito obrigado, mano, por passar essa vivência. Eu curti muito o papo. E, mano, pra gente fechar aqui, tem uma parada que um outro podcast de game design faz, o GD de Bolso faz, eu acho bacana, a gente vai fazer também. Que é, se você tiver alguma pessoa, ou algum jogo, ou qualquer outra coisa que você quiser indicar, não precisa ser jogo nem pessoa também, mas alguma indicação que você tiver, fala aí pra galera consumir, ir atrás, enfim. E é isso. Muito obrigado por colar de novo. Beleza. Cara, eu não vou recomendar um jogo meu, não. Vou recomendar um jogo de uma galera que eu acho que tá mandando muito bem. Acho que foram um motivo de orgulho pra Game Dev recentemente. O Atomic Picnic da Beatcake. Muito bom. A Mila tava na IGN dando uma palestra. Eu me senti, parecia que eu tava vendo um jogo meu ali. Eu fiquei muito Uhum. feliz de vê-la. Irado. Tô vendo muita menção de influenciadores gigantes lá da Twitch falando do jogo, jogando o jogo, e eu tive a oportunidade de jogar o jogo também. Uhum. Então, cara, eu vou recomendar eles, porque eu acho que eles estão trilhando um caminho foda demais e eles Irado. são muito talentosos, e eu fico feliz de ver jogo brasileiro dando certo. Irado demais. Fechado. Bom, galera, só olhar o link aí do podcast que vai ter as paradas da Beatcake. Eu conheço também. Tem um parceiro meu, abraço pro Vini aí, pro Pussy. Trabalhou comigo no Cobra Kai e hoje trabalha no Atomic também. Acho que você nem sabia disso, mas abraço pro Não, não Vini. sabia não. Pois é. E, cara, irado. Eu vou deixar de indicação pra quem não conhece aí o Lenda do Herói, que a gente falou o podcast inteiro. Caso você não conheça, tem pra PC e pra Switch. Tem mais algum lugar ou é isso? O Lenda 1 Uhum. é PC e Switch. Boa. E ficar de olho no Enigma, no Lenda 2 e no Razek também. Vou deixar todos os links aí pra vocês, quem quiser dar uma conferida e não conhecer ainda. E ficar acompanhando a Domativa aí também. E acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem ficou até aí e bom dia, GD.